Olá, primeiro ano, muito bom dia para vocês. Hoje a gente está dando início aí ao capítulo 8 e vamos falar sobre triângulos. Antes disso, a gente vai relembrar algumas classificações, tá? Algumas nomenclaturas. Primeiro, classificação quanto aos lados dos triângulos. Se eu tenho triângulos de lados iguais, eu tenho um triângulo equilátero. Tô fazendo aqui um esboçozinho só pra... A gente usa tracinho, ó. Um tracinho, um e um. Isso quer dizer que esses três lados são iguais. E ele se chama triângulo equilátero. Ok? Temos também os triângulos isósceles. Quem lembra o que são triângulos isósceles vai falar junto comigo. Triângulos que têm dois lados iguais. Então, um lado diferente, os outros dois são iguais, tá? E ele se chama isósceles. Ok? E temos o triângulo que tem os três lados diferentes. E o nome desse triângulo é triângulo escaleno. Escaleno. Aqui 3, aqui 2, aqui 1. Isso quer dizer que são três lados de medidas diferentes. Ok? Agora, a classificação quanto aos ângulos. Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Próximo triângulo que a gente vai falar é o acutângulo. O que seria o acutângulo? Ele tem todos os ângulos menores que 90 graus, ó. Os ângulos menores que 90 graus. Então, todos os ângulos são agudos. Logo, ele se chama triângulo acutângulo. Ok? Deixa eu pensar do vovô. E, por fim, a gente tem o triângulo que tem um ângulo, só um, que é maior que 90 graus. Nós chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. Então, o nome desse triângulo é triângulo obtusângulo. Ok? Então, temos triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. E o obtusângulo tem um ângulo que é maior que 90 graus. Ok? Muito bem, agora a gente vai falar sobre os segmentos notáveis do triângulo. Bom, primeiro a bissetriz. O que significa, o que é a bissetriz? A bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio, ou seja, por exemplo, aqui, ó. Gente, não se esqueçam que isso aqui se trata de um esboço, pelo amor de Deus, tá? Então, aqui não é um desenho fiel. Então, aqui, por exemplo, se esse ângulo todo tinha 40 graus, e eu digo que essa aqui é uma bissetriz, então, cada ângulo desse vale 20 graus, porque ela está dividindo esse ângulo ao meio. Então, bissetriz divide o ângulo ao meio. Por favor, eu peço que vocês olhem o capítulo 8, páginas 8 e 9, que tem essas definições. Aqui eu estou mais demonstrando, tá? Mediana. O que é a mediana? A mediana é o segmento de reta que parte da metade de um lado ou do ponto médio de um lado, por exemplo, esse aqui, vou chamar de M. E aí eu digo que esse lado é igual a esse. Por exemplo, se tudo isso aqui vale 10, aqui é como se valesse 5, e aqui 5 centímetros, o que for. E aí, a mediana, ela é a reta que sai desse ponto médio e segmento, né, de reta, e liga até e vai até o vértice oposto a esse lado, tá? Então, essa aqui é uma mediana. Ok? Altura. Altura, literalmente, é o quanto tem de altura o triângulo. Então, por exemplo, aqui
Eu digo que essa aqui é a altura. Como que eu sei quando é a altura? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Toda a altura forma um ângulo de 90 graus. Então, suponhamos que aqui, sei lá, fosse 6 metros, 6 centímetros. Então, essa aqui é a altura referente a esse lado aqui, ok? Num triângulo retângulo, a gente já tem como altura, a gente já tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente já tem como orientação que a altura é esse lado aqui, tá? Beleza. Mediatriz. A mediatriz também tem a ver com a metade de um lado, mas atenção, não confundam com mediana. Mediana, ela vai até o vértice, a mediatriz não. Por exemplo, se a metade desse triângulo aqui, suponhamos que seja aqui, tá? Não é, visivelmente não é, mas lembre-se, a gente está falando de esboço, né? Você já tem uma maturidade para poder conseguir entender que isso aqui não é um desenho fiel, tá bom? Então, porque eu fiz os desenhos à mão, estou fazendo à mão. A gente aqui não está tendo aula de desenho geométrico, é uma aula de matemática e eu só estou fazendo algumas demonstrações. Então, bora lá. Suponhamos que aqui esses dois lados sejam iguais. Chamo de novo esse cara aqui de M, que ele é o ponto médio, tá? Desse lado. A mediatriz, ela é a reta. Ela é a reta que vai atravessar o outro lado se necessário for, porque ela vai seguir certinho e retinho a orientação desse ponto aqui, diferente da mediana. A mediana vai até o vértice. Deixa eu focar aqui, pronto. A mediana vai até o vértice. Agora aqui, ó, a mediatriz, ela não vai necessariamente até o vértice. Ela pode até passar pelo vértice, mas não é uma obrigação, tá bom? E a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei? Ela não é inclinada, ela é reta. Então, toda reta, literalmente, como é que eu posso dizer? Que não é inclinada, ela faz um ângulo de 90 graus. Então, mediatriz. Vou botar aqui. Ok? Condição de existência de um triângulo, ou seja, eu só posso formar um triângulo se a exigência que eu vou falar agora for cumprida. Que exigência é essa? 3 segmentos, chamar esse cara aqui de A, B e C. Esses 3 segmentos A, B e C, eles só formam um triângulo se cada lado for menor que a soma dos outros dois. O que eu estou dizendo? Vou escrever aqui que fica mais fácil. A precisa ser menor que B mais C. B precisa ser menor que A mais C. E o C precisa ser menor que o A mais B, tá? Na prática, por exemplo, se aqui mede 8, aqui 5 e aqui 2, como é que a gente verificaria se é possível realmente ter um triângulo com essas medidas? A gente verificaria, ó, esse lado aqui. 8 é menor que 5 mais 2? É. Então, beleza. 2. O 2 é menor que 8 mais 5? É. E o 5 é menor que 2 mais 8? É. Então, é possível, e está provado, que um triângulo com as medidas 8, 5 e 2 centímetros, metro que for, pode ser formado. Ele existe, ok?